Distorções cognitivas são padrões de pensamento em que eu analiso a realidade, interpreto a realidade de uma maneira distorcida. Quando eu entro num erro de pensamento, numa distorção cognitiva, eu estou avançando o meu script. Isso daqui, na grande maioria das vezes, os jogos psicológicos envolvem erros de processamento da realidade, envolvem distorções cognitivas. Então, a gente já parado na leitura mental, agora o pensamento catastrófico. O pensamento catastrófico é muito comum em pessoas com transtornos de ansiedade. A pessoa que entra num quadro de ansiedade, em geral, ela só está entrando no quadro de ansiedade porque ela analisou a realidade, interpretou de uma maneira totalmente distorcida. Se eu analisar a realidade como um adulto, dificilmente eu vou entrar em ansiedade. Se surgir algum problema, eu vou procurar resolver esse problema de uma maneira racional. Eu vou procurar quais são as minhas opções para resolver o problema e vou usar uma estratégia que, embora possa não ser perfeita, vai ser a mais adequada para aquela situação. Isso é incompatível com a ansiedade, pelo menos com uma ansiedade extrema. Claro, é normal a gente ficar um pouco ansioso quando a gente enfrenta uma situação diferente. Esse tipo de ansiedade que não nos abala e não impede a nossa resolução de problema é uma ansiedade que faz parte da vida. É normal nós ficarmos ansiosos. Se essa ansiedade se transforma num transtorno em que eu não consigo trabalhar, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu não consigo conviver em grupo, de tão ansioso que eu fico, isso daí não é uma ansiedade normal. Isso aí é um transtorno de ansiedade. E as pessoas com transtorno de ansiedade, muitas vezes, elas têm esse tipo de distorção cognitiva. Elas fazem uma interpretação catastrófica da realidade. A maioria das coisas ruins que acontecem com a gente não são catástrofes, não são tragédias. São simplesmente coisas ruins, desagradáveis. Comparar com a situação que os palestinos estão vivendo em Gaza, isso sim, aquilo lá, a gente pode dizer que é uma tragédia. Os caras estão sem moradia, os caras tiveram tudo destruído. Aquilo é uma tragédia. Agora, a maioria das pessoas em situações normais da vida não vive uma tragédia, não vive uma catástrofe. A gente vive coisas desagradáveis, ruins. Como que a gente interpreta? Aconteceu uma discussão com uma amiga. A gente interpreta como uma tragédia. Meu filho perdeu o emprego. É ruim? Claro que é ruim. É uma tragédia? Não. Não morreu. Não perdeu a vida. Não ficou tetraplégico. Então não é uma tragédia. É uma coisa ruim. E na leitura catastrófica, a gente perde aquele meio termo. É um extremo ou outro. Então, veja um exemplo que está aqui. Se eu não conseguir essa vaga, minha vida estará arruinada. Como a gente catastrofiza as situações. Se meu casamento não der certo, é uma tragédia. Uma tragédia significa que eu sou uma péssima pessoa. Não. Se o seu casamento não deu certo, não é uma coisa legal. É uma coisa ruim, uma coisa negativa, triste. Mas é uma coisa trágica. É uma catástrofe. As pessoas já entram no relacionamento e se não der certo, minha vida vai acabar. Nossa, mas por que sua vida vai acabar? Simplesmente vai ser uma experiência negativa, ruim. O importante é a gente ter equilíbrio ao analisar as situações da vida. Às vezes a gente exagera para o polo oposto.
Se eu conseguir aquele emprego, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Se eu conseguir casar com aquele cara, eu vou ser a mulher mais realizada do mundo. Vai ser bom. Que bom que você casou com a pessoa que você gosta. Mas não é? Não é que o mundo se abriu para você e o paraíso desceu na sua vida. Não. Infelizmente, é tanto jogo nos relacionamentos e tanta monotonia que acaba virando, ao invés de ser uma fonte de prazer, acaba virando um teste de resistência emocional. Porque não precisava ser assim. Podia ser algo bem melhor. Se não fosse tanto jogo psicológico, se os dois fizessem terapia, eu acho que nenhum casamento, nenhum relacionamento tem como dar certo, na minha opinião, se os dois não fizerem terapia. Não estou falando de terapia de casal. E algumas vezes, não vou dizer muitas vezes, mas algumas vezes dá certo. Mas na minha opinião, antes da terapia de casal, as pessoas precisam fazer terapia. O ser humano, em algum momento da vida, é necessário fazer terapia, ou em grupo, ou individual. As pessoas são muito resistentes mesmo. É muito difícil uma pessoa que está no script de vida perceber que está em script. As pessoas acreditam que elas estão sendo autônomas, quando na verdade elas estão dentro do script. A pessoa acredita que ele está dirigindo a sua vida. É o script de vida, decisões inconscientes que ele tomou na infância em função das mensagens que ele recebeu dos seus pais, mensagens muitas vezes não verbais. Influências que ele recebeu da sua cultura. Isso vai dirigindo a criança interna e é a criança interna que está pilotando. A nossa criança interna está mais a nível inconsciente, subconsciente, não consciente. E é a nossa criança interna que dirige a maior parte das decisões da nossa vida. Se a gente não estiver trabalhando o nosso lado adulto, não estiver fazendo terapia, ou não estiver se analisando de alguma maneira, quem vai dirigir o barco da vida não é um adulto, é a criança interna. Então, às vezes, a pessoa entra em relacionamentos tóxicos, sai de um relacionamento tóxico, entra em outro. Ele está vivendo, na verdade, um script de vida. Ele acredita que é ele que está tomando as decisões, e não é. Próxima distorção cognitiva. Raciocínio emocional é quando eu raciocino, não a partir de um dado concreto, mas a partir do que eu estou sentindo. E isso é um perigo, gente. Não baseie o seu raciocínio em sentimentos, porque quase sempre você vai errar. Quase sempre. O sentimento é algo que, embora seja um sinalizador para nós, se a gente for usar o sentimento para tomar decisões, o sentimento é muito traiçoeiro. Então, não baseie as suas decisões de vida, principalmente as mais importantes, questões financeiras, questões profissionais, em cima do que você está sentindo. Então, o exemplo aqui, eu me sinto um fracassado, por algum motivo. Hoje você se sente uma pessoa fracassada. E aí qual é a sua conclusão? Então eu sou um fracasso mesmo. Não. Você pode ser uma pessoa extremamente bem-sucedida profissionalmente, conjugalmente, socialmente. Apesar de todo esse sucesso, você pode se sentir um fracassado. Por quê? Porque os nossos sentimentos, muitas vezes, são reflexo até de condições internas, hormonais, que não tem nada a ver com a realidade. Então não baseie as suas conclusões de vida ou não tome decisões importantes com base em sentimentos, principalmente com base em intuição. A intuição às vezes ajuda, pode ajudar,
Mas cuidado, analisa a realidade. Tem gente que fala assim, eu tenho pressentimentos, eu tenho esse dom, e aí eu sinto o que está acontecendo, aí eu vou e tomo uma decisão. Você pode arruinar a sua vida por causa disso. Deveres. Se você trabalha, por exemplo, porque você tem que trabalhar, você nunca vai ser feliz no seu trabalho. Se você quer parar de fumar com base na força de vontade e se diz assim, eu não vou fumar porque eu não posso fumar, é proibido fumar, provavelmente você nunca vai conseguir parar de fumar. Deveres podem funcionar temporariamente para algumas situações, principalmente para criança, mas não para a gente que é adulto. A gente não funciona com base em deveres, e sim com base naquilo que é melhor para mim. Uma forma de, por exemplo, parar de fumar é substituir o eu não posso fumar, eu tenho que parar de fumar, olha o dever. Eu tenho que parar de fumar por eu não preciso fumar. Essa mudança de vocabulário faz parte da programação neurolinguística. Muitas pessoas fracassam na vida porque não mudaram a sua forma de falar. A forma de falar não é só bonito para a oratória. A forma de falar pode transformar você num vencedor e pode transformar você num completo derrotado. O que a gente fala programa o nosso cérebro. Então, cuidado, por favor, com o que você fala. Você pode achar que está falando brincando, mas o seu subconsciente não sabe o que é brincadeira e o que é sério. O seu lado consciente talvez saiba, mas não o seu subconsciente. Então, se eu digo assim, por exemplo, nunca vou dar certo na vida, você está programando o seu subconsciente para não dar certo. Na questão do dever, quando eu digo assim, eu tenho que trabalhar amanhã, substitua por amanhã. Que bom, eu vou trabalhar. Eu posso trabalhar, eu posso demonstrar minha capacidade no trabalho. Não eu tenho que trabalhar, que não seja um dever. Eu tenho que ser uma boa esposa. Eu tenho que ser uma boa mãe. Eu tenho que ser um bom pai. Eu tenho que ser um bom filho. Nada disso vai ajudar muito. Por isso que a gratidão é tão necessária na vida psicológica de uma pessoa. Que a gratidão faz você reprogramar o seu cérebro. A gratidão faz você enxergar a realidade com outros olhos, de uma forma muito mais positiva. Eu deveria ser capaz de fazer tudo sozinho. Por que deveria ser capaz de fazer tudo sozinho? Eu tenho que pagar as minhas contas. Veja, não é que você tem que pagar as suas contas. Tira o tenho que. Eu devo pagar as minhas contas. Tira esse. É bom eu pagar as minhas contas. Essa simples mudança faz você sair da criança adaptada e entrar no adulto. E muitas vezes quando a gente diz, por exemplo, um exemplo clássico, eu tenho que emagrecer. Alguém conhece uma pessoa que conseguiu emagrecer porque ela disse, eu tenho que emagrecer? Eu posso emagrecer. É totalmente diferente do cérebro. Nos dá um ar no cérebro de capacidade. Eu tenho que, é uma carga. Muitas vezes a gente entra na criança rebelde e a gente mesmo boicota a nossa capacidade. Personalização. Personalização é você fazer com que o universo gire em redor da sua pessoa. A personalização é você achar que o mundo todo gira em torno de você. Meu filho tirou uma nota baixa. Eu deveria ter ajudado mais. Olha o pensamento mágico. Eu é que sou responsável pelo fato de meu filho não ter ido bem na prova. Que eu teria tido o poder de ter ajudado meu filho a ir melhor. É uma fantasia de onipotência. Na reunião de ontem, meu colega estava muito irritado. Acho que ele estava bravo por minha causa. Devo ter feito algo errado. A gente se coloca como
o centro e a gente acredita que tudo que acontece de bom e tudo que acontece de ruim é por nossa causa. Então, quando você está numa situação que deu ruim, deu errado, o exercício da torta é o seguinte: quantos pedaços da pizza realmente você acredita que são responsabilidade sua? Aí, são 2 ou 3 fatias. E as outras fatias? Aqui também meu trabalho não ajudou, minha esposa fez coisas inconvenientes, e outras situações que mostram que você pode ter tido uma parcela de responsabilidade, mas não toda a responsabilidade. É importante a gente analisar o problema dessa forma. Algumas coisas podem ter sido nossa responsabilidade, mas não tudo. Atribuição de culpa. Vocês vão ver que as distorções cognitivas, elas têm uma base comum. Meu casamento acabou. Foi tudo culpa minha. Atribuição de culpa não ajuda ninguém a resolver problemas. Então, em terapia, nós não trabalhamos com culpa. Nós trabalhamos com o quê? Com responsabilidade. Eu posso ter tido uma parcela de responsabilidade naquilo que aconteceu. Negação da realidade. Pessoas que negam a realidade, né? Todos me amam. Uma pessoa que vive no mundo da fantasia, né? Eu não tenho problemas. O pior é quando mistura com religião. Deus me ama tanto, mas tanto, mas tanto, que eu não tenho problemas na vida. Até Deus tem problemas, mas a pessoa não tem problemas. Né? Predição do futuro. Eu estou com um leve desconforto aqui. Eu tenho certeza que isso aqui deve ser um câncer. A pessoa que prevê, e tudo que ele prevê é negativo. E ele prevê negativo para ele e para os outros também. Cuidado com as distorções cognitivas. Ninguém consegue prever o futuro. A não ser que sejam causas óbvias que estão acontecendo no momento, e aí eu imagino, eu deduzo que tudo isso vai levar a um acontecimento que é muito provável, né? Então, eu não preciso ser um gênio, um adivinho para imaginar que muita gente vai morrer lá perto da Rússia e da Ucrânia, porque está acontecendo a guerra lá. Pessoas comuns como você e eu não têm a capacidade de prever o futuro. Então, não caia em fantasia. Por causa da nossa programação subconsciente, nós temos uma tendência a fazer previsões negativas para a gente. E se a gente acredita nessas previsões negativas, a gente programa inconscientemente o nosso cérebro para tornar essas previsões reais. E isso tem um nome na psicologia, chama profecia autorrealizável. A rotulação, quando você se rotula, eu sou um incompetente, eu sou burro, eu sou um idiota, eu sou um fracasso, eu sou um zero à esquerda, ou rotula outras pessoas. Quando você rotula alguém, você passa a enxergar essa pessoa com o rótulo que você deu. E aí, tudo que você for falar com essa pessoa, tudo que você for fazer para essa pessoa, você vai fazer não olhando para a pessoa real, mas olhando para aquele rótulo que você criou. Então, primeiro, não rotule ninguém, óbvio, mas segundo, você tem relacionamento mais próximo com certas pessoas, como filhos, mães, pais, esposo, marido, colega, namorado, enfim. Quando você rotula negativamente essa pessoa, você está dando um grande passo para destruir o relacionamento. E, por fim, comparação injusta. É muito comum no ambiente de trabalho, ou até entre amigos, amigas, a gente comparar. Eu olhei para o Face dele, o cara agora está na França, né? O cara está no Rio Sena, coisa maravilhosa.
Eu aqui no final de semana, quando eu vou passando chove. Do lado de São Paulo, ainda meu pneu atolou, então eu nem chegar no lugar. Aí eu vou ver minha amiga tá lá no Natal, num baita barco. A gente, inconscientemente, a gente seleciona comparações que nos deixam para baixo. É até parte do espírito de vida isso. Não faça comparações injustas. A gente sempre vai perder nas nossas comparações. É uma distorção de pensamento. O meu colega sempre consegue terminar o trabalho antes de mim. E eu aqui falando. E o cara está sempre feliz e tal. Eu só vejo às vezes que ele terminou antes do trabalho. Às vezes que ele terminou depois de mim, eu simplesmente descarto. Nem percebo. Eu só foco naquilo que é negativo. A gente faz isso o tempo todo. A gente é programado para isso. Então, cuidado com as distorções cognitivas. Livre-se das distorções cognitivas e seja uma pessoa feliz, com equilíbrio para poder viver melhor.